Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo ok? Tudo ok esse fim de semana? Tiveram medo da trovoada? Incrível. Parabéns, Diogo, parabéns. Para o ano há mais, ok? Mas para o ano há mais para outros. Não pode ser sempre para os mesmos. Não sejam mauzinhos, não sejam mauzinhos. Vá lá. Ok. Dúvidas? Se não tivermos dúvidas, vamos iniciar a aula. Alguma dúvida? Como é que estão as avaliações, as aulas? Tudo direitinho? Ótimo, então. Vamos esperar mais 2 minutos. Um minutito. Ok? Que é para também dar sempre aqui uma margem. Ok, estás perdoado, Diogo, por causa de teres ido festejar, pronto. Uma não é grave, aliás, está na ordem, ok? E às vezes é preferível vocês fazerem as coisas com calma, ok? Do que precipitarem, não é? Portanto, se não se sentem seguros, não há problema nenhum atrasarem uma aula ou outra, sem problema nenhum. Ora bem, vamos então iniciar, mas antes de iniciarmos, eu queria falar aqui de duas coisinhas importantes. Uma delas, principalmente uma delas, que eu penso que não mencionei na última aula, ok? E que é importante, que tem a ver com a utilização das luzes. Nós falámos na utilização das luzes médias, ou luzes de cruzamento, que eram sem dúvida das luzes mais importantes, etc, etc, etc. E eu penso que me escapou aqui uma coisa, que foi a obrigatoriedade da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento por parte dos veículos que fazem transporte de crianças. Ou seja, para além de mercadorias perigosas, para além da situação de todos os motociclos, para além da situação de nós conduzindo o nosso carro particular ou conduzindo qualquer automóvel, desde que existam condições atmosféricas adversas, desde aquela situação do túnel, que é obrigatório utilizar as luzes médias ou de cruzamento, certo? A situação da via de sentido reversível. É importante também referir que os veículos que fazem o transporte de crianças, o transporte escolar, também são obrigados a circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Eu penso que não mencionei, depois fiquei a pensar, ok? E é uma obrigatoriedade, ok? Pronto, e que é para repor. A outra situação tem a ver com a utilização e com a obrigatoriedade de ter matrícula, ok? Assim como que eu falei que todos os veículos que circulem na via têm que ter um condutor, é importante nós percebermos que todos os veículos a motor têm que ter matrícula, ok? E depois há a situação dos reboques. Os reboques, se o peso bruto dos mesmos for inferior a 300 kg, a matrícula é igual, pode ser, ou seja, não tem que ter matrícula própria. Tem que ter uma matrícula, mas igual, é colocada uma chapa de matrícula igual ao veículo que o está a puxar. Todos os reboques que tenham mais de 300 kg de peso bruto têm que ter matrícula própria. Portanto, não é só os veículos com motor. Está bem? Se eram parentes, eu acho que até nem falámos ainda esta situação de ter que ter uma matrícula, duas chapas, regra geral, não é? Embora, por exemplo, os motociclos só tenham uma chapa atrás,
Os automóveis têm que ter uma chapa à frente e uma chapa atrás de matrícula, ok? Mas uma matrícula, ok? Pronto. Estando este assunto encerrado, vamos então passar aos objetivos de aula de hoje, ok? Não é uma aula daquelas que vai ser muito puxada, ok? Mas, obviamente, e vocês vão perceber que tenho aqui muita informação que vos vai ser, sem dúvida, útil, ok? Vamos começar por falar nos veículos de transporte de passageiros. Portanto, vamos dividir os pesados de passageiros em várias categorias, dependendo do número de lugares, dependendo de se os passageiros podem ir sentados ou em pé, ok? Portanto, vamos dividir os transportes de passageiros e falar de algumas características deste tipo de automóveis, ou seja, os automóveis pesados de passageiros. Depois, veículos de transporte especial. E estes veículos de transporte especial são aqueles veículos que vocês vão ver e que se calhar já viram muitas vezes agora aí a circular, que normalmente fazem transportes ou transportam mercadorias de grandes dimensões e essas mercadorias vão sair para fora da caixa de carga normal do veículo, certo? Ou seja, vai ser aumentado, digamos, ok, o espaço que esse veículo ocupa. Portanto, é um transporte especial, transporta uma mercadoria especial, indivisível, ou seja, que vai normalmente ultrapassar a caixa de carga normal do veículo. E esse tipo de veículos, muitas vezes, têm que ser acompanhados, ou quase sempre têm que ser acompanhados por um carro-piloto. Vamos perceber o que é o carro-piloto, ok? Depois, esta parte da isenção da autorização especial de transporte, isto tem a ver que esses transportes, esses veículos, têm que ter sempre uma licença para poderem circular, ok? Ou muitas vezes é uma licença apenas mensal, outras vezes é anual, outras vezes é trimestral, portanto depende de que tipo de licença que pedirem. Uma licença especial para poderem circular, ok? Vamos também falar um bocadinho disso. Depois vamos falar naqueles veículos que transportam mercadorias perigosas ou explosivas, ou, por exemplo, a situação dos que transportam as botijas de gás, ou depois transportam os combustíveis, que são aqueles que vão ser chamados de ostentam um painel laranja, portanto é tipo um retângulo pintado de laranja. Depois vai ter uns números, vou-vos também explicar o que é que quer dizer esses números, ok? Depois vamos falar nos veículos em emissão urgente de socorro, ok? Direitos, deveres, se tem que parar ou não no stop, se tem ou não prioridade aqui ou ali, como é que vocês os identificam, como é que podemos, nós, conduzindo o nosso carro particular, não tendo o sinal luminoso característico destes veículos, como é que nós podemos assinalar a nossa marcha de urgência, se for de dia, se for à noite, então, falar nesta situação toda. Depois vamos falar na proibição de utilizarmos certos aparelhos, portanto, a situação do uso, nomeadamente do telemóvel, vamos falar também da parte do GPS, ok? Por exemplo. Vamos falar das velocidades, ok? Vamos ver aqui a tabelinha e eu vou-vos explicar como é que vocês podem construir uma tabela igual àquela que eu vou pôr aqui. Até deixem-me ver se ela já está aqui. Se não estiver, eu vou ter que a carregar. Deixa-me ver se eu consigo carregar aqui. Só um bocadinho, que vamos já ver aqui onde é que está. Okay. Vamos ver, se ela não carregar, depois eu tenho que mostrar de outra maneira. Deixa-me já agora. Eu tenho uma tabela que até fui aqui a construir e vocês depois podem estudar a tabela das velocidades conforme vocês quiserem, por onde vocês quiserem, ok? Depois eu vou-vos mostrar a tabela, vocês depois vão registando e eu vou explicar-vos como é que eu construí a tabela, para depois normalmente vocês dizem que a melhor maneira é mesmo construírem a tabela, ou seja, vocês mentalmente conseguirem construir a tabela. Portanto, eu vou-vos depois explicar a tabela direitinha, vou-vos dar também tempo para vocês sempre verem isso. Deixem-me só aqui, ver se eu consigo abrir. Exatamente. Ok. Pronto. Se depois ela não carregar, eu mostro-vos de outra maneira. Só um bocadinho, vou fechar isto. Já carregou até. Pronto. Já temos aqui depois a tabelinha para vermos. Muito bem. E depois, obviamente, e dentro das velocidades, vamos falar nos locais onde
por lei, nós somos obrigados então a moderar a nossa velocidade. Ok? Portanto, não vamos associar apenas e só as velocidades à tabela das velocidades. Vamos ver o que é excesso de velocidade e velocidade excessiva. Vamos perceber as velocidades e depois locais onde somos obrigados a moderar a velocidade. Essas coisinhas todas. Ter-se também a ideia que circularmos devagar demais, prejudicando a normal circulação dos outros veículos, também somos punidos por isso. Portanto, não é só o excesso ou não é só a velocidade excessiva que vai ser que vos faz vocês cometerem alguma infração, mas a velocidade a menos também, ok? Porque nós não podemos conduzir de modo a provocar embaraço também ao trânsito. Ok, como eu disse, vamos então começar pelos veículos de transporte coletivos, que é isto que vocês estão a ver agora na imagem, certo? E que eles são então divididos em várias classes, ok? Os que têm mais de 22 passageiros, ou seja, os que transportem ou estão construídos para transportar mais do que 22 passageiros, estão classificados em classe 1, 2 e 3. Sendo que a classe 1 são os transportes públicos, ok? Que é basicamente aqueles que fazem paragens frequentes, que são os que fazem, por exemplo, que vocês chamam normalmente os DSTCP. Portanto, estão sempre a para-arranca, fazem o transporte de passageiros dentro das grandes cidades, ok? E podem então, e por isso é que tem aqueles varões, podem então tanto transportar passageiros em pé como passageiros sentados, ok? Isso é a classe 1. Depois temos a classe 2. A classe 2 é construída principalmente para transportar passageiros sentados, mas, ok, tem uma zona normalmente para trás, mais na parte traseira do autocarro, onde tem 2 ou 3 varões, chamada a parte da coxia, em que pode também transportar passageiros em pé. E este tipo de autocarro já não tem paragens tão frequentes como o da classe 1 e, por exemplo, podemos identificar como, por exemplo, fazermos intercidades, tipo, apanharmos o autocarro, por exemplo, em Matosinhos, depois vamos Porto, não é? Centro do Porto, depois vamos Balongo, Irmesinho, ou ao contrário, não é? Vir do lado de cima, Paredes, ok? Penafiel, Paredes, Baltar, etc. E por ali abaixo e chegamos ao Porto. Portanto, são esse tipo de autocarros. A classe 3 só pode transportar passageiros sentados e basicamente são aqueles que são utilizados para fazer passeios, tipo ir a Fátima, viagem de finalistas, ok? Portanto, são esse tipo de autocarros em que vocês são alugados para desempenhar aquele serviço apenas e só, ok? Portanto, são classe 3. Em relação aos autocarros que têm uma lotação não superior a 22 lugares, dividem-se em classe A e classe B, ok? A classe A é basicamente a mesma coisa que nós falámos na classe 1, ou seja, são zonas de passageiros, também tem zonas de passageiros em pé, basicamente fazem o transporte e agora já se vê em alguns autocarros mais pequeninos, vocês veem a circular aí dentro da cidade, ok? E o da classe B é para transporte de passageiros sentados. Portanto, aqui na classe, nos menos de 22, só existe 2 classes, em que a classe A é passageiros em pé e sentados, e a classe B é exclusivamente, ok? É exclusivamente para passageiros sentados. Importante, tem a ver com o número as saídas de emergência que os autocarros têm que ter, ok? Certo? Portanto, tem lá identificado no próprio vidro, todos os autocarros têm que ter saídas de emergência, ou seja, saídas de emergência e vidros para partir em caso de emergência. Tem lá um martelozinho e tem os vidros próprios identificados para vocês partirem. Portanto, isso é uma obrigatoriedade. Assim como também é obrigatório ter pelo menos um extintor. Portanto, o extintor não é um equipamento obrigatório em todos os pesados, mas sim nos pesados de passageiro. No pesado de mercadorias, exceto
aqueles que transportam mercadorias perigosas, porque esses são todos, certo? Vão ter que ter extintor. Portanto, o extintor só é obrigatório nos pesados de passageiros e depois vai ser obrigatório, e vamos falar já a seguir, em todos os veículos que façam transporte de mercadorias perigosas. Fora isso, não há mais nenhum veículo que seja obrigatório a ter extintor. Portanto, é obrigatório nos transportes públicos. Ok? Portanto, não esquecer isto que eu acabei de dizer. Ok? Muito bem. Posto esta parte, avançamos um bocadinho. Depois, sendo o transporte escolar, vai ter que ter um monitor. Ok? Portanto, vai ter que ter sempre alguém, não só para além do motorista, vai ter que ter alguém para cuidar, obviamente, e estar à beira mais perto das crianças. Ok? E depois passamos então para os transportes especiais. E os transportes especiais pode, por exemplo, temos aqui o exemplo já deste veículo, em que vocês estão a ver que ele transporta uma mercadoria que excede as dimensões normais da caixa de carga desse mesmo veículo. Então chama-se então um transporte especial, porque também necessita de um acompanhamento especial, de uma licença especial para poder circular na via pública. Para além de ter que ter uma determinada sinalização, ok? Que seja colocada nas extremidades da mercadoria que sai para fora do veículo. Sendo que existe um tipo de sinalização que é utilizado quando a mercadoria sai para parte de trás ou para a frente do veículo, e vai existir um outro tipo de sinalização, é praticamente idêntico, basicamente o que muda é a forma, um é quadrado, o outro vai ser retangular, quando a mercadoria sai para as partes, para fora, nas partes laterais da mercadoria transportada. Depois, também muitas vezes este tipo de veículos têm que ser acompanhados não só pelo carro piloto, como vocês estão a ver aí, muitas vezes tem que ir um à frente e outro atrás, e muitas vezes, mesmo assim, é preciso ser acompanhado por um batedor da GNR. Portanto, há situações em que estes tipos de veículos também têm que ser ou são acompanhados por um batedor da GNR. Em relação à situação do carro piloto, vamos mostrar aqui à frente que eu tenho um, acho aqui mais bem desenhado. Pronto, já agora, em que mostrar aqui, conseguem ver aí o P1 e o P2? Sim? Pronto. O P2 é o painel que tem que ser colocado quando a caixa de carga, na ponta da carga, que sai ou para a frente ou para trás do veículo. O P1 é quando sai nas partes laterais, ou seja, é excedida lateralmente a caixa de carga, é colocado o P1 na extremidade. E deixem-me ver que eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo do P2. Só um bocadinho. Exatamente. Estão a ver aí o P2? Agora já conseguem ver, ok? Assim é errado, não tem nada. Então, tem que ter o P2. Viram? Portanto, na extremidade da carga. Quando é lateralmente, P1. Isto é só para vocês também perceberem. Por isto, esta parte é menos. Depois temos então a situação do carro piloto. Já conseguem ver aí o carro piloto? A cor não é que seja muito... Conseguem ver ou não? Sim? Pronto. Em termos de cor do veículo, não é importante, pode ser branco como pode ser amarelo, como vocês estão a ver em cima. Agora tem que ter as luzes rotativas amarelas, sim, porque é para avisar veículo em marcha lenta. Ok? E às vezes tem umas placas a dizer, olha, transporte grandes dimensões, certo? Tem mais ou menos este aspecto, tem que se tornar um bocadinho diferenciado dos normais veículos, para vocês conseguirem perceber que realmente alto apareceu-me este veículo, atrás dele vem um veículo de grandes dimensões. Então este vem com as luzes rotativas ligadas e muitas vezes, como eu disse, tem uma placa a dizer, olha, veículo em marcha lenta ou veículo de grandes dimensões, atenção, qualquer coisa para realmente vos chamar a atenção para
que vocês estejam então atentos em relação a isto. Depois temos os tais veículos que fazem o transporte de mercadorias perigosas. Ok? Pronto. Esses veículos têm então que ser sinalizados com esse painel laranja que vocês estão a ver aí, que tem esses números como vocês também estão a ver aí, sendo que esses números, embora não seja diretamente importante para vocês saberem, ok? Para vocês saberem, são importantes porque eles transmitem, por exemplo, aos bombeiros, às autoridades, ou seja, quando existe um acidente com um determinado veículo destes, para as autoridades, neste caso os bombeiros, saberem com que tipo de mercadoria é que estão a lidar. Ou seja, aquilo identifica o grau de perigo da mercadoria, para eles depois verem o procedimento correto para a situação ou seja, qual é o que devem fazer. Não tem ninguém bombeiro? Já agora o que anda para bombeiros, está para bombeiro, normalmente aparece. Não? Ninguém apaga fogos? Nada? Caraca. Pronto. Mas não, às vezes até acontece de eu fazer esta pergunta e alguns de vocês até andarem. Pronto. E eles sabem isto. Ou seja, eles são obrigados a saber. Okay? Aí à frente vai ter aí a explicação. Pronto. Veículos que transportem mercadorias perigosas devem ser sinalizados com 2 painéis. Um à frente, outro à retaguarda. Ok? Depois tem que ter o tal número que identifica o número do perigo e outras características. Pronto, eles sabem para que é isso, ok? Pronto, depois, não se esqueçam, muito importante é a situação das luzes de cruzamento acesas. Portanto, são veículos que têm que transportar, têm que circular com as luzes de cruzamento acesas. Também já falámos na situação da sua circulação na ponte 25 de Abril. Portanto, existe essa limitação. Só podem circular entre as 2 e as 5 da manhã. Ok? Depois, vários tipos de equipamentos que eles têm que ter, para além do extintor identificado, tem que ter lanterna, tem que ter uma mala de ferramentas. Normalmente, sempre com aqueles cones que fazem parte da sinalização temporária para fecharem quando estão a carregar ou a descarregar numas bombas de combustível. Com certeza vocês já viram, não é? Que eles têm lá os cones para... Obviamente, o condutor deve evitar, ou não pode fumar nem dentro, nem perto deste veículo, certo? Portanto, são tudo. É claro que este tipo de condutores não basta tirarem carta de pesados, portanto, depois vão ter que ter um curso extra para conduzir, assim como o transporte de crianças. Não basta tirar a carta de pesado de passageiros para poderem conduzir um autocarro de transporte de crianças. Ok? Portanto, depois há cursos específicos para ficarem mesmo habilitados e para poderem... Não se pode. Não. De um carro normal, sim. Isso é vosso. Agora, deste tipo de veículos, não. Ok? É perigoso, não é? É uma grande... Acenderem um isqueiro ou darem um cigarro é uma grande fonte de ignição para que as coisas possam descambar. Ok? Pronto. Depois havia aí... Podíamos falar em mais coisas e vou só vos mostrar a situação do perigo. Reparem aqui diz... O 1, o número de cima é o número do perigo. Os painéis são de fundo laranja. Ok? Retrorefletor. Com as dimensões, tem mesmo dimensões e as dimensões têm que ser aquelas. Ok? E depois tem aqui. Reparem. Número do perigo. Eu tenho aqui outro que vos mostro. Okay. Reparem. Aquilo até é por algarismos. Espera aí. Olha, o algarismo do número de perigo indica o perigo principal, o 1, o 2 é o perigo secundário. Número repetido significa perigo intensificado. É só para vocês perceberem. Então tem tudo um significado. Isto é só para ficarem com uma ideia, ok? Nada de... Deixa-me ver se passa para a seguinte. Por exemplo, o último número, 9, significa reação violenta. Ok? Então, e depois tem aqui estes símbolos mais pequeninos que vocês veem. É explosivo, gás, líquido inflamável. Portanto, isto são tudo coisas que, obviamente, principalmente para as autoridades,
convém, obviamente, eles saberem, principalmente, ok? Portanto, não precisamos. Em relação ao código da estrada, basicamente o que precisam de saber tem a ver com aquilo que nós falamos, ok? A utilização das luzes, de cruzamento ligadas, certo? Ok? E algumas regras. Muito bem. E identificarem o painel laranja como sendo um veículo de transporte de mercadorias possível. Depois, e em relação aos veículos prioritários, primeiro, um veículo prioritário é aquele que transita em missão urgente de socorro, ou seja, para ser prioritário e para deixar de ter que absorver algumas regras, ok? Não é tudo, obviamente. Não vai ter sempre prioridade, como nós vamos ver aqui, ok? Ele tem que circular em missão urgente de socorro. Portanto, se não circular em missão urgente de socorro, é um veículo normal. Portanto, veículo prioritário é aquele que transita em missão urgente de polícia ou prestação de socorro. Pode ser o de segurança prisional, ok? Pode ser o veículo do INEM, pode ser da PSP, da GNR, certo? Pode ser o carro dos bombeiros, pode ser a ambulância, ok? E tem de assinalar, exatamente, pode ser o nosso e já vamos ver, e tem de assinalar adequadamente a sua marcha. Adequadamente a sua marcha. Sendo que, então, e falando até diretamente nesta situação, sendo que se são veículos expressamente construídos para desenvolver missões de urgente de socorro, tem a luzinha, o lampião, então azul. Não sendo o nosso carro particular, nós vamos poder circular em missão de urgente de socorro e para isso não podemos utilizar um lampiãozinho azul. Então, se for durante o dia, nós utilizamos os sinais sonoros, pipi, 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 e as luzes de perigo. Os indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. Okay? 4 piscas. À noite, máximos médios, ou seja, darmos os sinais de luzes e utilizarmos as luzes de perigo. Ok? Durante o dia, sinal sonoro e sinais de perigo. À noite, sinal de perigo e máximos médios, ou seja, máximos médios, máximos médios, máximos médios. Um veículo em serviço de urgência, quando a sua missão o exigir, ou seja, quando circula numa dessas missões, pode deixar de observar as regras e os sinais de trânsito, mas nunca pode, em circunstância alguma, pôr em perigo os demais utentes da via. Ou seja, pode ultrapassar os limites de velocidade? Pode, desde que não ponha em perigo os outros utentes da via. Apesar de ter prioridade, sim, apesar de ter prioridade, ok? Apesar de ter prioridade, eles são obrigados a parar perante o agente, são obrigados a parar perante a luz vermelha e são obrigados a parar, vou puxar para trás, perante o sinal de stop. Apesar de terem prioridade, ok? Eles são obrigados a parar no vermelho, no agente e no stop. Ok? No caso do vermelho, por exemplo, não precisam de esperar que fique verde. E nós temos que lhe dar prioridade. Agora, eles primeiro suspendem a marcha e depois avançam se vir que não vão causar perigo aos outros utentes na via. No stop igual. Eles param e depois podem avançar, não cedendo a passagem, mas não podem avançar sem verificar que o podem fazer em segurança. E nós, exatamente, e nós temos o dever de lhes ceder a passagem. Nós temos, nestas situações que eu estou a falar, principalmente do stop, do vermelho, nós temos que os deixar passar. Ok? Agora, eles são obrigados a parar no vermelho, a parar no stop e a parar perante o agente. Ok? Portanto, eles têm prioridade. Como têm prioridade, assinalando a marcha de urgência em muitas outras situações.
Se saírem do posto de combustível, se saírem num parque, se saírem num caminho particular, eles assinalando a marcha de urgência, eles vão ter prioridade. Agora, mesmo sendo prioritário, há 3 sítios que eles vão perder a prioridade. Que é a entrada da autoestrada, a entrada das vias reservadas a automóveis e motociclos e quando o outro veículo sai de uma passagem de nível. Portanto, nestes 3 casos que eu acabei de falar, apesar de sinalizar a marcha de urgência, apesar de circular em missão urgente de socorro, eles não vão ter prioridade. Eles não vão ter prioridade. Portanto, tem que ceder a passagem à entrada de uma autoestrada, à entrada de uma via reservada a automóveis e motociclos e quando o outro veículo sai de uma passagem de nível. Já falamos nestas. Eu falei na autoestrada e disse, todo o veículo, até vou pôr aqui em pausa, todo o veículo que entra numa autoestrada ou numa via reservada a automóveis e motociclos tem que ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular. E eu não disse nenhuma exceção. Eu disse mesmo todos. Nós podemos facilitar a manobra. Podemos. Mas não somos obrigados. Não vamos trabalhar brusco para deixar passar uma ambulância nestes 3 casos. Não faz sentido nenhum. Ok? Está entendido? Todo o veículo que esteja a atravessar uma passagem de nível, que é o caso, mesmo que aquele veículo é um veículo prioritário, até está pela direita, esqueçam lá isso. Nós estamos a atravessar a passagem de nível, nós é que temos prioridade. Agora, facilitar entrada da autoestrada, entrada das vias reservadas a automóveis e motociclos e quando saímos de uma passagem de nível. São os 3 sítios que mesmo um veículo prioritário assinalando a marcha de urgência não tem prioridade. Depois, e para terminarmos em relação aos veículos prioritários, esta situação que vocês estão a ver aqui, que é como é que nós devemos de facilitar a passagem de um veículo prioritário nestas situações de congestionamento, ou seja, muito trânsito, certo? Então, numa via normal, nós temos que encostar para a berma e deixar a parte central da via para os veículos prioritários passarem. Ou um veículo que assinala a marcha de urgência. No caso da autoestrada, o que tem que ficar livre é a berma. Para o veículo prioritário poder circular. Perceberam a diferença? Autoestrada, vias reservadas, berma tem que ficar livre para o veículo prioritário passar. Nas restantes vias, temos que nos abrir. Nós é que vamos para encostarmos à berma e deixar a parte central da via para os veículos prioritários poderem circular. Ok? Entendido isto? Muito bem. Depois, proibição da utilização de certos aparelhos. Antes disso, primeira palavra-chave, número 98. 98. É proibido, durante a marcha, o condutor utilizar qualquer tipo de equipamento ou um aparelho qualquer suscetível de prejudicar a condução. Nomeadamente, o uso de fones, telemóveis e manuseamento do GPS em andamento. Podemos utilizar telemóveis desde que utilizemos um auricular, uma orelha. Auricular, não confundam auricular com fones. Fones não é permitido, aos escutadores não é permitido auricular, uma orelha. Portanto, é a exceção. Ou o sistema de alta voz, e podemos falar, ao telemóvel, ok? Depois, então, a relação ao GPS. Em relação ao GPS, não se esqueçam, a programação de uma viagem é feita antes de vocês iniciarem a mesma.
Não é estarem a conduzir e estarem à procura do que querem no GPS e a procurar o caminho ou a meterem a rua em andamento. Isso faz parar. O manuseamento de algum tipo destes aparelhos e principalmente a situação do uso do telemóvel, que é mais falada, é uma contornação grave. E recentemente, apesar de continuar a ser grave, ok, houve um aumento de número de perda de pontos. Porque normalmente as contornações graves só vos levam a perder, só, entre aspas, vos levam a perder 2 pontos. Certo? E álcool e excesso de velocidade era 3 pontos. Agora, a situação do telemóvel passou a ser 3 pontos. Ou seja, apesar de continuar a ser uma contornação classificada de grave, não dá perda de 2 pontos, mas sim de 3 pontos. Não. Não podes. A única, entre aspas, momento em que tu podes tirar uma das mãos do volante é para meter velocidades. É claro que não podemos ser radical para ligar ou desligar um rádio, ok? Mas, por lei, diretamente, só momentaneamente podes tirar a mão e é para meter velocidades. Então não podes pegar no telemóvel e marcar o número. Vamos, Nuno. Apesar de ainda não sair, eu vou dar os pontos. É aula 17. É a última aula do tema. A última aula mesmo, a aula de despedida. Ok? Então vamos falar nisso tudo direitinho. Quantos pontos é que tem, quantos é que podem ganhar, o que é que faz perderem, o que é que acontece quando perderem todos. Vamos falar nisso tudo. Não. Estás parado no semáforo, também não podes. É como largar um passageiro. Apesar de estar... dá para ganhar pontos. No máximo de 15, mas dá para ganhar pontos. As renovações, 3 anos sem cometeres nenhuma. Se tiveres 3 anos seguidos sem cometer, eles dão-te um ponto por cada ano. Ok? Mas depois vamos falar nisso depois. Está bem? Tem que parar mesmo. Parar num sítio específico. É como, por exemplo, estamos parados no semáforo. Nenhum peão podemos largar. A lei não permite. Entrada e saída. Por exemplo, se pararmos na berma, podemos. Ok? Agora, por exemplo, na autoestrada, não podemos parar na berma para estar a falar ao telemóvel. Não podemos. Agora, têm que arranjar, não é? A chamada. Isso agora é fácil, não é? Uma pessoa diz o nome e começa a chamar. Ou até os próprios comandos do veículo têm já, não é? Ligando ao altavoz, sistema de altavoz, passando os contactos não é? Pela ligação do Bluetooth, vocês chegam lá fácil ao contacto. Ok? Pronto. Muito importante isto. Portanto, como veem, chegámos rápido aqui, agora vamos perder a maior parte do tempo na parte das velocidades. Ok? Alguma dúvida em relação a isto? Não? Muito bem. Já agora, em relação a esta situação ainda do uso do telemóvel, ok? O telemóvel reduz-nos o nosso campo visual. Reduz? Sofia, reduz? A Sofia diz que sim. Mais alguém diz que sim? Sim, Diogo. Reduz? Nós ficamos a ver pior quando estamos a falar ao telemóvel? O que é que diminui quando nós estamos a falar ao telemóvel? A atenção. A nossa concentração. A reação diminui ou aumenta? O nosso tempo de reação diminui ou aumenta? Aumenta. Aí somos mais rápidos, Nuno. Somos mais lentos. Somos mais lentos, demoramos mais tempo a reagir. Porque estamos com o quê? Com falta de atenção. A falta de atenção, concentração, também é um fator interno. E é aqui que vocês muitas vezes erram. Porque vocês dizem diminui a visão. Não. Diminui a atenção. Diminui a nossa concentração. Nós estamos a ver, não estamos a olhar para onde devemos. Que é bem diferente. Retira-nos a atenção. Retira-nos concentração. Não nos retira capacidade visual. Não nos retira acuidade visual. Nós não ficamos a ver pior. Perceberam agora a ideia? É que sai lá isto e vocês põem sempre reduz a visão. Não. Reduz a atenção. Reduz
a nossa concentração. Ok? Certo? Muito bem. Velocidade. Como eu disse, o tema velocidade, a matéria velocidade, não assenta só. Normalmente, e depois desta aula, nós vamos falar, ou eu falo com vocês num dia qualquer, e vocês dizem, até aí a tabela das velocidades. Porque quando nós falamos em velocidade, vocês veem sempre com aquela ideia que, ok, velocidades é a tabela. O tema velocidades não é a tabela das velocidades. É preciso saber a tabela das velocidades? Lembram-se que vocês aprendem, entre aspas, código uma vez. Vocês aprendem código uma vez. Se vocês forem tirar agora motociclo a seguir, têm que fazer 10 perguntas, mas são 10 perguntas específicas sobre a moto. Se vocês forem, a partir do momento que tiram ligeiros, daqui a alguns anos quiserem tirar pesados passageiros ou pesados mercadorias, vocês fazem mecânica. Código só fazem. Então, porque alguns de vocês perguntam, então porque é que eu tenho que saber as velocidades todas se só vou conduzir um automóvel ligeiro? Mas tu no futuro podes tirar a carta de pesados e não vais dar outra vez as velocidades. As velocidades dão-se uma vez quando estamos a falar no código. Por isso é que é importante vocês terem noção da tabela das velocidades, das velocidades máximas que vocês podem praticar, dependendo do veículo que estão a conduzir. Ok? Mas não é só isso. E o errado é vocês pensarem, ok, eu vou ter que decorar as velocidades, que muitas delas realmente são decoradas, embora eu vou-vos tentar incentivar a vocês, eu costumo dizer, muitas vezes, eu próprio, quando me perguntam, ok, eu fecho os olhos e memorizo, ou seja, não é memorizar, vou buscar, mentalmente vou buscar a tabela das velocidades. E é a melhor maneira de vocês saberem as velocidades. É pegarem nesta tabela que eu vou estar aqui, ok? E eu vou-vos explicar a tabelinha toda, direitinha. Tudo direitinho. O que é que tenho aqui escrito. E vocês depois tentarem construir vocês a vossa tabela. E vocês acreditem que chegam ao exame a saber. Isso é uma das coisas principais. Mas como eu estava a dizer, e antes de irmos para a tabela vai ser a parte final. Muito importante é vocês terem noção de outros aspectos. Ok? Que é, por exemplo, excesso de velocidade e velocidade excessiva. Para vocês é a mesma coisa? Então qual é a diferença entre o excesso e a velocidade excessiva? E ver se alguém chega lá. É só isso? Muito bem, Ana. O excesso é sempre que vocês ultrapassam os limites. Ou seja, tem um sinal vertical a dizer que é 50 e vocês vão acima dos 50. É vocês saberem que para o vosso veículo a velocidade máxima naquele local é 100 e vocês irem acima dos 100. Ou seja, sempre que vocês ultrapassam os limites de velocidade, quer para o vosso veículo que conduzem, quer naquele local, quer da sinalização, vocês estão então em excesso de velocidade. Ok? Ou seja, é sempre que vocês ultrapassam esses limites. E, já agora, em relação a alguém que falou no grave, o excesso vai depender, a contornação que vocês cometem, se é leve, se é grave ou se é muito grave, vai depender desse excesso. Vamos já falar. Se nós excedermos em 10 km ou 20 km por hora, o que é? É leve, é grave, é muito grave? Vamos já falar nisso. Então, o excesso pode ser leve, pode ser grave ou pode ser muito grave, dependendo de quanto é o excesso. Isto é a primeira coisa. A velocidade excessiva, muito bem, Mariana, e muito bem, Ana, ok, embora incompleto, mas é um grande esforço, ok, imaginem que vocês estamos dentro de uma localidade, o limite de velocidade é 50, vocês iam a 40, não estão em excesso, ok, o carro da frente travou e vocês bateram por trás. Por exemplo, vamos dentro de uma localidade, estamos a aproximar de um semáforo, a velocidade máxima é 50, vocês iam a 40,
o semáforo ficou amarelo e vermelho e vocês não conseguiram parar antes do vermelho. Então vocês circulavam com velocidade excessiva. Ou seja, é sempre que nós vamos com uma velocidade não adequada àquela situação. Ou à intensidade de trânsito, ou ao local em si, ou as condições atmosféricas. Ou seja, sempre que nós não regularmos a nossa velocidade, dependendo às condições de segurança, dependendo para efetuarmos uma manobra. Quantos colegas vossos é que vocês acham que reprovam a mudar de direção? E mudam de direção, vamos mudar acima dos 50? É um local de 50. Vamos dentro de uma localidade, é um local de 50. Vamos mudar de direção a 50? Eu dentro de uma localidade tenho que... Ok, eu posso ir sempre a 50, então eu vou sempre colado nos 50. Chego à beira de uma passadeira, vou aos 50. Vou mudar de direção, vou a 50. Exatamente, um pisca-espelho e não é só. Pisca-espelho e a moderação da velocidade. Adaptarmos a nossa velocidade. Se vocês, há mudanças de direção que se vocês fizerem a 30, vão reprovar. Há mudanças de direção que se vocês fizerem a 30, vão reprovar. Porque se calhar tem que fazer a 10. Basta ser uma via mais estreita. Basta ser uma perpendicular. E vocês vão com velocidade a mais para aquela situação. Portanto, o condutor deve regular a velocidade de modo a poder, em condições de segurança, executar manobras. Ok? Fazer parar o carro no espaço que tem à frente. A tal situação que nós falamos da distância de segurança. Portanto, nós devemos ter sempre em conta o quê? As características e o estado da via, a presença de outros utentes, que pode ser peões, como pode ser veículos, a carga que transportamos, não é? Se vamos mais carregados, se calhar devemos ir mais devagar, às condições meteorológicas ou ambientais, à intensidade de trânsito. Nuno, vamos falar isso no final. Ok? A ausência de auxílio, o abandono do local, quando não existe um acidente, é crime. Não podemos abandonar quando existem feridos, do qual resultem feridos. Ok? Nós vamos falar isso na última aula também. Agora, isto. Portanto, não se esqueçam, a velocidade excessiva é uma contornação grave. Sempre que nós não adaptamos a nossa velocidade às condições do nosso veículo, às condições da via, às condições de circulação, nós estamos a cometer uma infração grave. O excesso é que pode ser leve, grave ou muito grave, dependendo desse excesso. Vamos já ver isso. Portanto, atenção a isto que eu estou aqui a falar. Assim como vocês vão ter que ter atenção quando chegarmos à situação dos locais onde vamos ter que moderar a velocidade, vocês têm que o fazer. É que vocês esquecem-se disto quando estão a dar aulas de condução, quando estão no exame prático e possivelmente esquecem-se isso no vosso dia-a-dia. E depois podem ser surpreendidos. E já não tive tempo de parar. Quantos colegas vossos reprovam o exame porque já não conseguem parar antes do vermelho? Porquê? Porque está verde e vão acelerar. Eu aqui não vou dizer temos que moderar a velocidade na sinalização luminosa só quando ela está vermelha, que aí temos é que parar. Então nós temos, apesar de estar verde, nós temos que contar, se já verde há algum tempo, antes de lá chegarmos pode ficar vermelho. E o problema é que vocês não esquecem-se disso. Eu não vou dizer temos que moderar a velocidade nas passadeiras que têm peões. O que é que eu digo? O que é que nós vamos aprender aqui? Nós temos que moderar a velocidade sempre que existe uma passadeira. Independentemente de nós termos peões ou não. É claro que se tiver peões na proximidade, o cuidado deve ser outro. Deve ser redobrado. Mas não quer dizer que seja de não vir peão, que não pode aparecer um à última da hora e vocês não terem tempo de parar. Não se esqueçam. Isto é muito importante para a parte prática. Vocês têm que demonstrar que estão a ver uma passadeira. E a maneira de demonstrarem que estão a ver uma passadeira é pelo menos tirarem o pé do acelerador. Porque senão podem buscalhar muito bem. Mas podem ter o azar no exame, nas aulas que correram sempre bem. No exame pode correr mal.
e no dia-a-dia. Portanto, atenção a estas situações. É contornação grave. Não venham depois, mas eu só fiz isto. Não adequaram a vossa velocidade. Se vocês fizerem uma mudança de direção um bocadinho mais brusca, já transmitem insegurança a quem está ao vosso lado. A avaliação já é diferente a partir desse momento. E vocês muitas vezes não pensam nisto. Eu quero é fazer rápido. Não. Vocês têm que fazer bem. Vocês têm que cumprir a lei. Há sítios que, se calhar, se vocês forem a 50 e se vocês forem a 51 ou a 55, o examinador não vos diz nada. O instrutor não vos diz nada. Há sítios que, se calhar, se vocês forem a 30 e tentarem fazer aquela manobra que estão a fazer àquela velocidade, o examinador vai-vos reprovar, o instrutor vai-vos parar o carro. Porque, se calhar, 30 é muito e tem que fazer a 10. Ou tem que fazer a 15 ou tem que fazer a 20. E há uns que vão fazer a 20 e bem. Há outros que vão fazer a 10. Para fazer bem tem que fazer a 10. Há outros que a 30 se calhar conseguem também fazer a bem. Mas depois vocês aí, cabe a vocês o quê? Terem noção das vossas capacidades de que conseguem realmente fazer. Desde que façam em segurança. Exatamente. Há uns que controlam de uma maneira, até o próprio veículo. Nós aqui já falámos, não é? É diferente fazermos uma curva a 30 num Fiat e a 30 num Mercedes. Ou a 100 num e a 100 noutro. Certo ou não? Nada contra os Fiat. E parece-me a mim que digo sempre Fiat, mas digo por dizer. Ok? Percebem a ideia? É diferente. Há sítios que é 100 e que nós podemos fazer à vontade a 100 a curva no Mercedes, e se for a 100 no Fiat, se calhar já não é melhor não irmos a 100, se calhar já é melhor irmos a 60 ou a 70. Porque a estabilidade do veículo, não é? É completamente diferente. Portanto, depois também temos que conhecer o nosso veículo. Ok? Portanto, e mesmo de carro para carro, não é? Deixem-me pôr aqui mais tempo, senão ainda vai à vida. Ok? Portanto, atenção a estas situações que eu estou a falar de excesso de velocidade, velocidade excessiva. É muito importante. Ok? Não há mais nada. Basta perguntarmos assim, independentemente de mudarmos de direção para a direita, para a esquerda, duas coisas comuns. Independentemente de mudarmos de direção para a esquerda ou para a direita, duas coisas comuns às manobras. O que é que nós temos que fazer? Que é comum às duas. Exatamente. Reduzir a velocidade e sinalizar. Exatamente. Sinalizar a manobra, esquerda ou direita, e moderação da velocidade. Agora não é, vamos à direita, vamos à direita, vamos à direita, e vocês sempre a acelerar. E vocês sempre a acelerar. E uma pessoa repete 4 ou 5 vezes, vamos à direita, vamos à direita, vamos à direita, e vocês sempre a acelerar. Olha, como é que eu sei que tenhas ali uma passadeira? Olha, o que é isto que tem no chão? E vocês, são bandas cromáticas. O que é que aprendeste no código em relação às bandas cromáticas? É para moderar a velocidade. O que é que tu fizeste? Vens à mesma velocidade que vinhas antes? Eu não sei se tu as vistes. Estás-me a responder que são bandas cromáticas. Dizes-me que é para moderar a velocidade, porque estamos a aproximar do sinal de perigo. Estou-vos a dar alguma novidade? Falamos ou não falamos nas marcas rodoviárias? Nas bandas cromáticas. Então, porque é que vocês vão para a condução e passam sobre as bandas cromáticas e não se nota nem 1 km por hora que seja, a menos? É igual. Às vezes até aceleram. Então, porque é que andamos aqui nós a fazer? A explicar-vos que é preciso moderar a velocidade. Certo? Perceberam a ideia? Pronto. Não podemos, ou não devemos, não deve diminuir subitamente a velocidade de um veículo sem previamente certificar que o podemos fazer em segurança. Daí as travagens bruscas serem perigosas. Aliás, é algo que o vosso instrutor prático vos vai chamar logo a atenção, logo na primeira aula que vocês vão estar num carro. É o único pedal, vocês carregarem no travão de serviço, travão de pé, é o único pedal, se vocês fizerem asneira, o instrutor não vos pode ajudar. Porque vocês travam a fundo, batem-nos por trás, por mais que o instrutor acelere, é que se vocês acelerarem, o instrutor trava.
Se vocês levantarem rápido a embreagem, o instrutor ajuda e não deixa. Se vocês trabalhem a fundo, batem-nos por trás e nós não podemos fazer nada. Nada. Portanto, atenção. Ok? Nada. Não podemos, ok? De um momento para o outro, simplesmente estancar o carro. A não ser numa situação realmente de redução súbita da velocidade, que acontece muitas vezes na autoestrada, que vocês veem os carros da frente a parar, e o que é que eles fazem? Nós falámos nisso. Darmos clues. Clues é que temos que ligar. Se virmos que está uma fila de carros à nossa frente na autoestrada. Começamos a ligar as luzes de perigo, lá está. Para fazermos esta tal redução súbita, para avisarmos. Mas lá está. Mas estamos a avisar primeiro que o vamos fazer. Que é para minimizar o risco de levarmos com uma traseirada. E dos choques em cadeia que acontecem muitas vezes. Ok? Portanto, atenção. Circular devagar demais, de maneira a prejudicar, que é outra, às vezes, alguns de vocês têm a mania de irem para exame e não fazerem o que fizeram nas aulas, mas sim, eu vou meter só a primeira e a segunda, vou fazer tudo devagar. Esqueçam. Devagar demais também esqueçam. Não mostram, é como irem para um exame. Ok, não faço esta pergunta, não faço esta. Se não fazem, não são avaliados. Não é? E o examinador, para vos avaliar, ele vai-vos pôr em diferentes situações, em diferentes zonas, para vocês saberem, ok, vamos à BCI, vamos à autoestrada, aqui temos, atenção, lembrar, velocidade mínima na autoestrada é 50, vamos lá, injustificadamente eu não posso circular a menos 50, eu vou entrar acima dos 50, tenho a via de aceleração para fazer isso. É que vocês depois esquecem-se. O vosso exame, entre aspas, é uma montanha russa. Há sítios em que vocês vão andar primeira e segunda, há outros que vão meter terceira, quarta, e se formos à autoestrada, se calhar até vamos à quinta. E vocês têm que o fazer. Temos à frente, não é? Temos condições para o fazer, temos que o fazer. Não é nos olhos em ram, sempre igual. Alguns retas a 20, curvas a 20. Não vai ser assim. Vai ser retas, se calhar, a 50, curvas a 20 ou a 30. Ou mudanças de direção a 10. Ou às vezes até quase que paramos. Ok, temos espaço, vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Olha, vamos à direita. Alto, vamos reduzir então. Perceberam? É isto. É como vai ser uma tal montanha russa. Não é sobe e desce, mas em termos de velocidade. Vai. Não é agora. Às vezes acontece que nós arrancamos e temos um stop lá à frente e vocês vão em primeira. Não, meter uma segunda. Só que, obviamente, não vamos acelerar a seguir para meter terceira porque vamos parar no stop. Alguns de vocês não. Porque primeiro é para arrancar, depois temos que meter outra velocidade logo a seguir. E meter segunda não significa que a gente vá aumentar muito a velocidade. Percebem? Depois vocês vão ter que perceber isso. Há sítios que vamos acelerar mais para meter velocidades, há outros sítios que vamos acelerar menos, dar menos aceleração para meter velocidades. Vamos trabalhar mais com a caixa e menos acelerador. Há outros que vamos para trabalhar com a caixa, vamos ter que acelerar mais. Ou porque é subir, ou porque vamos para a autoestrada, por exemplo. E vocês vão ter que perceber essas diferenças, ok? Obviamente, eu gosto muito de falar nisto aqui, e isto é só para vos facilitar a vossa vida e facilitar, obviamente, a vida ao vosso instrutor prático, como é óbvio, não é? Porque vocês já têm muito que aprender na prática. Se vão levar outros aspectos para lá ainda de código, então é que vocês vão achar confusão. Por isso comecem a levar estas coisinhas todas já assim a eito, no sentido de começarem já a meterem na cabecinha estas coisinhas. Pronto. Depois, e falando agora só no aspecto da velocidade moderada, e depois vamos à parte do excesso de velocidade, ok? Locais onde somos obrigados a moderar a nossa velocidade. A aproximação de passagens assinaladas para a travessia de peões ou velocípedos, local frequentado por peões, aglomerados de peões, como por exemplo vocês estão a ver aí, a aproximação de escolas, hospitais, creches, estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados, nas localidades ou vias onde existam edificações, muitas casas, muitos prédios, muitas interseções, muitos cruzamentos e entroncamentos. Ok? Aproximação de aglomerados de pessoas ou animais, como eu disse, nas descidas de inclinação acentuada, nas curvas, cruzamentos, entroncamentos, lombas, sempre que seja um local de visibilidade reduzida, nas pontes, túneis e passagens de nível, ok? Nos troços de via que estão em mau estado, ou que estão molhados, ou que estão enlameados, ok? Nos locais assinalados com sinais de perigo, portanto, sempre que tem um sinal de perigo, nós falamos moderação de velocidade e estarmos especialmente atentos ao perigo. Sempre que exista grande intensidade de trânsito, nas vias de abrandamento, que às vezes, olha, vamos sair na próxima saída.
E às vezes nós passamos para a via de abrandamento e vocês parecem que continua igual. E aí sim, vamos começar a reduzir. Que era aquilo que eu estava a dizer agora. Os condutores não devem transitar em marcha cuja lentidão cause embaraço injustificado aos restantes utentes da via. Portanto, o tal circular devagar demais também dá contornação. Ok? Não podemos andar a parecer que é um casamento, como eu costumo dizer. Para ser um casamento só falta o carro da noiva, como às vezes eu digo. E vem uma fila de carros atrás de nós. Ok? Só duas coisas então antes de vermos a tabela das velocidades. Falarmos nos limites especiais de velocidade. E os limites especiais de velocidade são aqueles limites que são impostos por sinalização. Ou seja, imaginem que vocês sabem, dentro de uma localidade, qual é a velocidade máxima? Regra geral, 50. Se puserem lá um sinal de proibição a 40, passa a ser 40. O 40 é um limite especial de velocidade. Ou seja, sempre que existe, quer seja um limite máximo, que é o de proibição, quer seja, por exemplo, no caso da autoestrada, que existe o 50 no redondo azul, que é a velocidade mínima, a isso chama-se limites especiais de velocidade. São aqueles limites impostos por sinalização. Ok? Muito bem. Depois, e para treinarmos, vamos falar então no excesso de velocidade. Ou seja, ultrapassarmos os limites. Dentro de uma localidade, isto é válido para os automóveis ligeiros e para os motociclos. Ok? Imaginando que a velocidade máxima é 50 km por hora. Ok? Se eles forem entre os 50 e os 70, ou seja, 51, 55, 69, 70, a contornação é leve. É sempre de 20 em 20. De 70 até 90 é grave. De 90 para cima, muito grave. Se for o automóvel pesado e restantes veículos, ok? É de 10 em 10. 50 até 60, leve. De 60 até 70, grave. E de 70 para cima, muito grave. Isto dentro de uma localidade. Fora de uma localidade, o intervalo é de 30 km por hora. Ou seja, imagina 90, que é normalmente a velocidade máxima, até 120 é o leve. 120 até 150, grave. Ok? E de 150 para cima, muito grave. Na autoestrada é igual, 120 com 30, portanto, fora de uma localidade, que pode ser uma estrada nacional, e eu pus aqui 90, como podia ser uma via reservada que é 100, vamos ver, e como se fosse na autoestrada era 120. Portanto, 30 em 30 para os automóveis ligeiros e motociclos, 20 em 20 km para os automóveis pesados. Ok? Em termos de excesso de velocidade, sei de duas questões que são, penso eu, as únicas duas questões que saem em exame em relação ao excesso de velocidade. Importante. Uma via, ok? E tem um sinal de preto e branco de fim de 30. E nós estamos aqui. Quer dizer que neste momento, e porque estamos antes do sinal, a nossa velocidade máxima devia de ser de 30 km por hora. Na pergunta diz que nós vamos a 60 km por hora.
qual é a contornação que metemos? 30 com 20 dá 50. Leve. 50 com 20 dá 70. Quanto é que nós vamos? Qual é a contornação? Grave. A outra é igualzinha, só que diz 80. 80, então aí já passa a ser muito grave. Mas, só se vos emprestar o meu dedo para porem lá na resposta certa. Ok? Mas se calhar tem que ir a cabeça junto. Está percebido? Sim? Ok. Vamos então aqui à tabelinha. Muito bem. Vamos então à tabelinha das velocidades. Vou-vos ajudar a construir. Quem quiser construir, começa já aí a construir. Primeiro, aqui em cima temos os diferentes meios rodoviários. Zona de coexistência, que é aquela zona criada dentro das localidades que existem agora, que já falámos. Dentro de uma localidade, fora de uma localidade, e aqui fora de uma localidade pode ser um IC, que é o tal itinerário complementar, pode ser um IP, que é um itinerário principal, como pode ser uma estrada nacional. Portanto, fora de localidade representa o itinerário complementar, regra geral, velocidade máxima 90. Um itinerário principal, regra geral, velocidade máxima 90. Estrada nacional, se for fora da localidade é 90, se for dentro da localidade é 50. Vias reservadas a automóveis e motociclos. E, por fim, autoestrada. Portanto, aqui em cima é os diferentes meios. Se repararem aqui nesta coluna, aqui só estão os automóveis, só está aqui os automóveis, e devem nos pôr por esta ordem que eu pus. Sempre, que é automóvel ligeiro de passageiros, depois o ligeiro de mercadorias, depois o pesado de passageiros e depois o pesado de mercadorias. Depois ligeiro de mercadorias com reboque, ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e depois, por último, pesado de mercadorias com reboque. Só os automóveis. Põe ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias. Ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque. Ok? Depois, zona de coexistência é simples. Não há variação. É para todos os veículos que possam lá transitar 20 km por hora. Sai muitas vezes esta. Qual é a velocidade máxima dentro de uma zona de coexistência? 20. Depois, dentro de uma localidade, reparem, a velocidade máxima quase para todos os automóveis é 50, com exceção do último, que é o pesado de mercadorias com reboque. Se vocês construírem assim, vocês vão acabar por fixar a tabelinha. Façam como... Atenção, vocês façam como entender. Eu só estou a dar uma maneira para vocês saberem as velocidades. Vocês podem estudar, vão à internet, tabelas de velocidades, não faltam lá. E até há vídeos a explicar como é que vocês devem decorar as velocidades. Ok? Mas se fizerem assim, vocês não falham. Reparem, independentemente do automóvel, excetuando o pesado de mercadorias com reboque, é 50, exceto esse que é 40. Está aqui. Eu até pus aqui em baixo. O único veículo, desculpem, automóvel, que falta aí, não é? O único veículo automóvel que a velocidade é 40 km por hora. Depois, fora uma localidade,
Já agora, o ligeiro de passageiros é sempre a máxima em todas as vias. Eu estou-vos a dizer esta coluna. Ok? Portanto, isso é o mínimo que vocês têm que saber. 20, 50, 90, 100 e 120. É sempre a máxima em todas as vias, que é o ligeiro de passageiros. É outra que é super fácil de vocês decorarem. Ok? E depois, fora de uma localidade, reparem, a única variação que existe é dos 90 para os 80. Depois, se vos sair fora de uma localidade e falar que o automóvel usa reboque, reparem, todos 70. Que é o que está aqui escrito. Olham para a imagem, estão fora de uma localidade. A velocidade máxima é 90. Fala em automóvel ligeiro de passageiros com reboque. Fala em ligeiro de mercadorias com reboque. Fala em pesado de passageiros com reboque. Fala em pesado de mercadorias com reboque. Todos 70. Depois, uma particularidade. O que é que aconteceu no nosso país em 1998? O que é que aconteceu em 1998? A Expo. Está aqui. A Expo 98, esta regra vocês podem aplicá-la nas vias reservadas para os automóveis e na autoestrada para os automóveis com reboque. Não é? 1998. 100, 90, 90, 80. Estão a perceber? Estão a perceber o que eu estou a explicar ou não? Isto é fácil. Acreditem que é super simples. É vocês seguirem isto. Aqui, esta até não é... É mais difícil. É das mais difíceis. Olha, reparem. Que eles aqui, não sei... Eu até na altura fui ver. Não é, a usar. Mas é assim que está. Reparem. Um ligeiro de passageiros com reboque é 80. Um ligeiro de mercadorias com reboque é 80. Um pesado de passageiros com reboque é 90. Puseram um pesado de passageiros com reboque a poder andar mais que um automóvel ligeiro. Está bem isto. Não tenho dúvidas daquilo que está ali escrito. Ok? Portanto, atenção a esta, porque esta é das mais complicadas para vocês. Aqui o 70 é igual ali. Portanto. No caso da autoestrada, que é que nos falta na parte dos automóveis, se repararem, é sempre menos 10. É, partem dos 120, lá está, ligeiro de passageiros 120, ligeiro de mercadorias 110, pesado de passageiros 100, pesado de mercadorias 90, ou seja, é sempre os menos 10. Está aqui. E perguntam vocês, e os outros veículos? Por exemplo, os motociclos. Simples. O que é que eu fiz? Está aqui. Um motociclo com mais de 50 centímetros de cilindrada, sendo um motociclo de duas rodas, portanto, motociclo simples, é igual ao ligeiro de passageiros, ou seja, é aquela máxima. 20, 50, 90, 100, 120. Portanto, um motociclo, qual é a velocidade máxima do motociclo simples? Nesta via, ok? Zona de coexistência 20, dentro de uma localidade 50, fora de uma localidade 90, via reservada 100, autoestrada 120. É igual ao ligeiro de passageiros. O triciclo, a velocidade de um triciclo é igual a um pesado de passageiros. Ou seja, os 20, os 50, os 80, os 90 e os 100. Sai muitas vezes esta. Velocidade dos triciclos na autoestrada. Que é 100, que é igual ao pesado de passageiros. Os que tenham carro lateral, motociclo, que é aqueles que têm o sidecar, é igual ao ligeiro de passageiros com reboque. Ou seja, é esta.
20, 50, 70, 80, 100. Portanto, o que vocês têm que, basicamente, entre aspas, decorar é que é igual, os de carro lateral, é igual ao ligeiro de passageiros com reboque. Para terminar, se vos perguntarem de uma máquina industrial com matrícula, porque sem matrícula não vão poder circular na autoestrada, por exemplo, ok? Portanto, máquina industrial com matrícula é igual ao pesado de mercadorias com reboque, ou seja, é aquela de baixo de vez. Os 20, os 40, os 70, 70 e os 80. Para finalizar, o que é que nós temos aqui? Esta última tabela é para os veículos que só podem circular dentro e fora de uma localidade. Ok? São os motociclos com menos 50 cm cúbicos, em que continua a ser 20, como vocês estão a ver aí, continua a ser os 20. Estes motociclos podem andar dentro de uma localidade até 40, fora de uma localidade até aos 60. Se for um quadriciclo, que é os tais papa-reformas, e ciclomotores, 40 dentro, 45 fora, porque eles não podem atingir mais 45 km por hora. Veículos agrícolas, ou seja, tratores agrícolas, 30 dentro, 40 fora. Máquinas agrícolas e trator-carros, motocultivadores, 20, 20. A máquina industrial sem matrícula, 30, 30. Estas também saem, atenção. E está aqui a tabelinha toda das velocidades. Que agora vocês estudam conforme quiserem. Dúvidas em relação a isto? Nada? Pronto. Segunda palavra-chave, número 54. Se não existirem mais dúvidas, até amanhã e juizinho. Neste caso, fazer testes. Até amanhã.